Hoje vamos tirar mais aplicações de Gênesis capítulo 4. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 4:10. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O problema de Caim é que ele matou Abel e pensou que o seu pecado não lhe traria consequências. Que ingenuidade! Toda injustiça clama ao justo juiz. Deus, ele sempre vai agir no caso de injustiça. O fato de, às vezes, não vermos tal coisa acontecendo, Deus aplicando a sua justiça, não quer dizer que ele está parado. Não. Deus pode punir de várias formas e muitas delas podem escapar ao nosso conhecimento. Às vezes, um ímpio apronta alguma coisa, Deus o pune em segredo, isto é, fora da vista dos homens, e fica por isso mesmo. Então, não se engane, o Senhor não fica quieto, ele sempre age. Caso contrário, não poderia ser considerado o justo, não é isso? Portanto, se você fizer o que não deve, prepare-se. Caim foi ao campo com o irmão, o matou e achou que as consequências não viriam. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Não sabemos se Caim era um eleito de Deus, mas imaginemos que nós façamos algo parecido com Caim. Deus o livre. Mas imaginemos que um eleito perca a cabeça em determinada situação e chegue até mesmo a matar alguém. O fato é que, se a pessoa foi eleita, ela jamais perderá a salvação. Jamais. Pois o próprio Cristo disse que ninguém pode arrebatar uma de suas ovelhas de suas mãos. De fato, a salvação de uma pessoa se conquista apenas com fé em Cristo como Salvador. Somente isso. Porém, é importante ficar claro que a desobediência, por exemplo, matar alguém, é claramente uma afronta à lei de Deus. Entre os 10 mandamentos nós temos lá, não matarás. Então, se uma pessoa eleita cometer um crime desse nível, ela deve estar ciente de que será castigada. O problema é que as pessoas acham que a única forma de Deus castigar é condenando alguém ao inferno. Não, nada disso. Deus pode castigar de inúmeras maneiras. No caso de um filho seu, ele não vai deixar esse filho sem disciplina. É como a gente aprende lá em Hebreus capítulo 12. O pai disciplina a quem ama. Então, embora um eleito não perca a salvação, isso não quer dizer que Deus o deixará sem punição neste mundo quando ele faz coisa errada. Deus pode punir uma pessoa com doença, pode punir uma pessoa com perda de emprego, pode punir uma pessoa com um acidente. Para um Deus onipotente, não há limites. Então, não se acomode com o seu chamado para a salvação. Se você é um eleito, preste atenção na sua vida. Versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. O interessante aqui, nesse versículo, é que o castigo que vem sobre nós por causa de nossa desobediência, ele nem sempre afeta somente a nós mesmos. Percebe? Afeta também aquilo que está ao nosso redor, sejam as coisas ou sejam as pessoas. No caso de Caim, veja que toda a terra na qual ele plantasse seria amaldiçoada por Deus, tornando-se uma terra infértil, uma terra incapaz de dar frutos. Deus pode fazer isso. Às vezes, ele não nos atinge diretamente, mas, é como eu falei agora há pouco, ele pode tirar um bom emprego, afastar de nós bons amigos. Então, a punição pode ser indireta, mas nos afeta do mesmo jeito. Uma boa aplicação aqui é a seguinte: pense sempre
nas 1000 possibilidades que Deus tem de agir. Quem sabe isso não serve para frear você no cometimento de algo que desagrade a Deus? Olha, o Senhor, ele não é como as pessoas com quem nós convivemos e enganamos, que jamais vão descobrir nossas tramóias ou segredos. Não, ele vê tudo, ele sabe de tudo. E como eu falei no início dessas aplicações, ele sempre age, porque é justo. Versículo 13 agora. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Agora nós vemos Caim reclamando de seu infortúnio, de sua adversidade, de sua desgraça, infelicidade, em vez de reconhecer seu erro e clamar por perdão. Não é normalmente assim que as pessoas agem? Em vez de procurar se consertar, clamar por perdão, se ajoelhar diante de Deus, se humilhar, não. Vai reclamar da adversidade, vai reclamar da desgraça, vai ficar murmurando. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus não quer saber de reclamação, não. Se nós aprontarmos algo, é melhor se arrepender, pedir perdão primeiro, antes de começar a reclamar da própria situação. Agora, se não aprontamos nada e estamos passando, por uma situação muito difícil de suportar, devemos pedir a Deus que nos ajude a passar por ela e não ficar reclamando. Reclamar nunca deve ser uma opção. Quando o crente reclama, sabe do que Deus se lembra? Daquele pessoal lá no deserto que vivia murmurando todos os dias. Não é errado você pedir para Deus afastar um problema. Não é errado, não. O próprio Jesus, ele pediu isso no Getsemane, lembra? O ponto aqui é o seguinte: se ainda assim você pedindo para Deus afastar, ele não afastar, a adversidade continuar, fale o que Jesus falou em seguida. O que Jesus falou? Seja feita a tua vontade. Então, devemos pedir que Deus afaste o problema? Sim, não tem qualquer coisa errada nisso. Agora, se Deus não afastar, é porque ele tem um propósito e você vai reconhecer isso com humildade, orando: seja feita a tua vontade. Versículo 14. Caim falando: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Eu fico me perguntando aqui, onde é que está aquela valentia e ousadia de Caim demonstrada quando Deus perguntou por Abel? Lembra? Quando Deus perguntou: onde é que está teu irmão? Caim: eu por acaso sou tutor de meu irmão? O homem estava todo valente. Agora está todo choramingando aqui. Nós todos ficamos menos valentes quando vemos o quanto dependemos de Deus. Eu conheço pessoas arrogantes que desprezam a Deus continuamente. Você deve conhecer também, não é? Até que de repente surge uma doença em um filho, a pessoa é mandada embora do serviço, acontece um divórcio e esses mesmos arrogantes correm aos pés de Jesus buscando ajuda. Chegaria a ser cômico se não fosse trágico. Será possível que as pessoas vão ter de perder tudo para se ajoelhar diante de Cristo? Uma boa aplicação aqui é a seguinte: mantenha-se sempre humilde diante do Senhor, reconhecendo que é pó. Isso vai evitar muita coisa ruim, sabia? E vai te livrar também de ter de se humilhar tanto, como se fosse um cachorro culpado, voltando para o dono com o rabo entre as pernas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Humildade é justamente você enxergar a distância que existe entre você e Deus. E também enxergar a nossa igualdade em relação às outras pessoas. Isso é humildade. Ver a distância entre nós e Deus e ver a nossa proximidade, igualdade em relação aos outros. Não é à toa que um ser humano é sempre superior ao outro em alguma coisa. Sabe por que isso? Para mostrar um equilíbrio entre as pessoas. Às vezes o outro venceu na vida financeiramente, se tornou um empresário, mas fura o pneu de um carro, ele vai precisar daquele humilde mecânico, às vezes até analfabeto,
para consertar o seu automóvel. Ele é obrigado a admitir que naquela área ali ele não é o melhor. E por que é assim? Para mostrar que no fundo, nós somos muito parecidos. Um é bom numa coisa, o outro é bom noutra e por aí vai. Não há um cirurgião, por exemplo, que não tenha dependido de um bom professor. Às vezes nós somos admirados em algo, mas é só uma área de nossa vida. Não vamos tomar isso como se fosse um certificado de superioridade absoluta. Precisamos perceber a nossa pequenez e baixar a bola. E sempre, como eu falei aqui, sempre reconhecer que diante de Deus somos apenas pó. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Como Deus é misericordioso, não é verdade? Muitas vezes ele deixa de punir o homem na medida que o homem merece. Lembre-se de que Deus poderia ter acabado com o primeiro casal logo após a queda. No entanto, o que foi que Deus fez? Prometeu um redentor. Deus também poderia ter eliminado Caim ali mesmo, onde ele matara Abel. Tudo bem que deu uma punição severa a Caim, mas não fez nada que impedisse o primeiro homicida de viver em condições bastante razoáveis. Este é o Deus misericordioso da Bíblia. Qual a aplicação aqui? A aplicação é que quem conhece a misericórdia de Deus é sempre agradecido. Se nós precisássemos da mesma misericórdia nos homens, estaríamos perdidos. O rei Davi, certa vez, escolheu ser punido por Deus e não pelos outros, pois ele sabia disso. Ele sabia que se for depender de misericórdia, só se for a misericórdia divina, porque o homem em pecado não é acostumado a conceder esse tipo de coisa. Aprecie a misericórdia de Deus. Aprecie o fato de que ele não nos trata como merecemos. Aprecie e seja agradecido. Faça como o profeta Jeremias, que chegou a dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Na próxima aula, tiraremos as últimas aplicações de Gênesis, capítulo 4. Até lá!